Portugal continua a ser notícia, mas não pelos melhores motivos. Números divulgados pelo Banco Alimentar contra a Fome mostram que no ano passado mais de 300 mil pessoas solicitaram este tipo de ajuda. Um novo recorde e o pior ainda está para vir. O plano de resgate financeiro, cujas negociações decorrem entre a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, prevê mais austeridade para Portugal. Para conseguir o empréstimo de 80 mil milhões de euros, o país tem de cumprir algumas condições, como o aumento de impostos e cortes na despesa. Quais são as consequências para os contribuintes destes aumentos, ao mesmo tempo que se corta nos salários, nas pensões, no setor da saúde e do apoio social? Em Portugal, 20% da população, 2 milhões de pessoas, são pobres e vivem com menos de 400 euros por mês. A partir de agora vão viver ainda pior. Augusta vem todas as semanas ao centro paroquial de Camarate à procura de ajuda alimentar. Viveu sempre de forma humilde como empregada de mesa num restaurante. Viúva, ganha atualmente uma pensão de 216 euros. Valor claramente insuficiente para pagar medicamentos, contas da casa e, acima de tudo, alimentos. Como é que se as coisas começarem a aumentar, para meses eles disseram que até o ano 15 ou 16, que isto não vai haver melhoras nenhumas, só vai piorar. Eu não sei, sinceramente. Vamos passar a arranjar umas parras e andarmos de tanga na rua, porque roupa não se pode comprar, sapatos não se podem comprar. Só assim, descalços e de tanga. Bom dia, obrigada. A origem do problema é sempre a mesma: aumento de impostos com um impacto real no orçamento familiar. Motivo pelo qual as famílias de classe média também começaram a bater à porta do centro paroquial de Camarate. Nós chamamos a nova pobreza. E realmente têm sido as pessoas que anteriormente não necessitavam de ajuda e atualmente necessitam. Porque as pessoas que sempre precisaram de ajuda continuam a precisar e vão precisar. Agora, a questão são essas pessoas que nunca precisaram de ajuda e que precisam agora. Para junho estão previstas eleições legislativas antecipadas. Os partidos da esquerda opõem-se às medidas de austeridade discutidas. Muitos analistas consideram que Portugal se excedeu na construção de infraestruturas megalómanas e dispendiosas, autoestradas, comboios de alta velocidade e salas de espetáculos. Os planos de austeridade incluem um corte no investimento público. Mas o sobreendividamento não é só problema do Estado, explica Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Apoio da DECO. Aquilo que nós temos verificado é que tanto o setor público como o setor privado têm sido confrontados com problemas de sobreendividamento, ainda que este ano, 2011, o setor público seja especialmente afetado devido aos cortes salariais. O norte de Portugal é uma das áreas mais afetadas pela crise. Estima-se que 1 em cada 4 jovens esteja no desemprego, mas os números reais denunciam seguramente um cenário ainda mais negro. E desemprego para os jovens significa desemprego também para os mais velhos. Nas margens do Rio Douro, os vendedores mostram vontade de emigrar. Alemanha, França e Itália. O destino não importa. Tentar a sorte noutra zona. Arranjar empregos fora do país. Eu própria já pensei nisso seriamente. As zonas industriais portuguesas estão repletas de edifícios abandonados, verdadeiras expressões dos problemas do país. Primeiro, a falta de competitividade. Segundo, um timing errado. Os líderes políticos e económicos aperceberam-se tardiamente que Portugal não consegue competir com o mercado asiático e africano em termos de produção de baixo custo. Quando os países do centro e do oeste da Europa entraram para a União, Portugal teve de começar a competir com a mão de obra barata existente. Entrar para a zona euro foi outra tarefa difícil para as empresas mais frágeis. A forte concorrência tornou as exportações mais complicadas. Alguns grupos conseguiram, outros não. Muitos acabaram por desistir. A chamada reestruturação ainda não acabou, lembra o presidente da Associação Têxtil e Vestuário. Portugal teve nos últimos anos alguma diminuição de trabalhadores no setor. Nós tínhamos, no início dos anos 90, cerca de 300 mil trabalhadores diretos no setor. Hoje temos cerca de 165 mil. Prevemos que nos próximos anos possa haver alguma diminuição, mas já não será muito. Fernando Gomes, antigo funcionário da indústria têxtil, é apelidado de herói pelos colegas. Durante décadas lutou pelos direitos e indemnizações de milhares de trabalhadores despedidos. Fernando conhece bem os casos de falência que escreveram a história recente do setor têxtil português.
há milhares deles que não trabalham, porque já acabaram o fundo de desemprego todo e continuam desempregados sem ter uma ajuda, não estão de ninguém. Andar à deriva, Portugal anda à deriva. É como um barco anda no meio do mar sem timoneiro, não sabe para onde é que ir, nem sabem o que querem. Foi aqui que Fernando trabalhou, já lá vão 2 décadas. A visibilidade que esta janela partida proporciona leva-nos até uma grande área de armazéns chineses que vendem os têxteis importados da Ásia para toda a Europa. A crise portuguesa neste setor piorou depois de 2005, quando caiu o sistema europeu protecionista dos têxteis e os materiais baratos vindos da China inundaram o mercado. Apenas um outlet sobreviveu entre esta vaga de armazéns chineses em Vila do Conde. Qual é o problema e onde está a solução? Os proprietários explicam. Devido à permissão da entrada dos produtos asiáticos de uma forma desmesurada, e a solução passa por aí, é fechar as fronteiras aos produtos asiáticos e taxar para podermos ser concorrenciais. Eu penso que temos que diminuir os impostos, temos que controlar as nossas fronteiras devidamente, tanto a nível portuário como aeroportuário. Mas não há maioria para soluções protecionistas na União Europeia. O cenário tampouco interessa aos líderes no mercado português, como a Somelos, que vende produtos de alta qualidade no mundo e tem bons resultados, inclusive na China. Algumas empresas deslocalizaram a produção para a África ou Ásia, mantendo apenas os criativos e gestores na Europa. A Somelos continua a ser 100% made in Portugal. Competir apenas com mão de obra barata é impossível. É preciso dar valor acrescentado aos produtos e promover a imagem da indústria têxtil portuguesa. Isso é o futuro. A atmosfera social está mais tensa. Em meados de março, Portugal foi palco de uma das maiores manifestações de sempre, convocada através das redes sociais, uma novidade no país. João Labrincha enviou apenas alguns e-mails, mas conseguiu juntar cerca de 300 mil pessoas nas ruas, em protesto contra a precariedade e o desemprego. Penso que é muito importante olhar para o passado da União Europeia e perceber como a solidariedade foi importante para a criação da União. For the creation of European Union. So I see the future of Por isso, olho para o futuro da União tendo em linha de conta o passado. having in mind the past. Vasco e Nuno Duarte são os homens da luta. Juntos animaram os protestos de março e vão representar o país no Festival Eurovisão da Canção na Alemanha. A luta é alegria, dá o mote à contestação que chega além fronteiras. É uma revolução de alegria, é uma revolução otimista, não violenta. É como um tsunami que vai atravessar a Europa. Esperemos. De pouco vale a raiva para te ajudar. De noite ou de dia, a luta é alegria. E o povo avança é na rua a gritar.